Abra sua Bíblia em Jonas. O tema da nossa mensagem hoje é: aquele que não morre é incapaz de gerar vidas. Jonas capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 10. Amém? Misericórdia. Jonas é bem lá no finalzinho do Velho Testamento. Não é difícil, ele é pequenininho, mas ele está aí, ele não fugiu, nem morreu dentro da barriga do peixe, ele está aí. Jonas capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 10. E a palavra do Senhor nos diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ache lugar no nosso coração. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Senhor. Fala conosco nesta noite. Nós apresentamos ao Senhor a Tua palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos a história de Jonas. As crianças conhecem a história de Jonas. Esses dias eles vieram com um peixinho, acho que foi a Amélia que trouxe o modelo. Um peixinho, um bonequinho pendurado, a Vaninha fez com as crianças lá no departamento infantil. E você perguntava e eles sabiam do jeitinho deles contarem a história de Jonas. Mas Jonas era um homem comum. E no versículo número 2 do capítulo 1, ele recebeu uma ordem. E essa foi a palavra: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor mandou um recado a Jonas, diretamente a ele: vai lá e faz isso que eu estou mandando você fazer. Mas Jonas não foi bem isso que ele quis fazer. Ele tomou outro caminho, ele se levantou, fugiu daquele lugar, saiu daquele lugar, caminhou, entrou num navio e tomou outro rumo, porque ele queria o lado oposto da onde estava a cidade de Nínive. Mas dentro daquele barco, uma grande tempestade tomou conta daquele povo. E eles lançaram Jonas no mar. Vai embora, é você que está causando toda essa tormenta. Você está sendo a pedra, o peso aqui dentro, então você vai sair daqui. Você não vai ficar aqui. Nós não queremos mais você aqui. E Jonas foi lançado no mar. E o versículo 17 do capítulo 1 diz isso: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Alguns dizem que é baleia, outros dizem que é peixe. Não é esse o meu questionamento. E eu até li, quando eu estava estudando, conta-se
que em um determinado lugar, um barco de pescador foi atacado por um grande peixe. Os pescadores morreram e faltava um dos pescadores. E eles pegaram aquele grande peixe. Quando abriram, tinha um homem lá dentro. Ele estava vivo dentro desse peixe, dentro dessa baleia. Muito queimado pelos ácidos estomacais daquele animal. Ficou inconsciente durante um tempo, mas depois ele recobrou a memória e ficou bem. Não sei se é verdade, mas nas coisas que eu li, tinha alguma coisa sobre isso. Mas não é essa a nossa questão nesta noite. Nós temos um homem como nós. Nós temos um homem que recebeu um recado, que recebeu uma missão para cumprir, mas ele não foi tão feliz no primeiro momento. Nós temos alguns personagens aqui. Nós temos o peixe, nós temos Jonas e nós temos Deus. O peixe foi aquele animal que foi providencial naquele momento, porque ele foi preparado por Deus para cuidar de Jonas, para estar com ele naquele momento difícil ali. E aquele peixe, eu penso que ele também obedeceu ao Senhor, que foi lá onde estava Jonas. Não sei como foi que ele chegou até lá, não sei como ele engoliu Jonas, não sei como aconteceu. Mas eu sei que ele estava no lugar certo, na hora certa, e tomou a decisão certa, naquele momento, aquele animal. Nós temos Jonas, que é o nosso personagem aqui, e nós temos Deus, que foi a providência na vida de Jonas naquele momento. Nosso Jonas foi o nosso pregador comissionado aqui. Ele recebeu a tarefa. Nós temos recebido missões do Senhor. Às vezes na nossa casa, na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes para nós mesmos. Essa semana na nossa célula mãe, que nós estamos trabalhando aí, uma irmã disse assim: parece que eu ouvi uma voz. Eu disse para ela assim: você ouviu. Foi Deus quem falou. E eu tenho dito aqui neste lugar que o Senhor tem falado. Ele tem manifestado a sua voz audivelmente. O Senhor tem estado tão presente, tão pertinho de nós. E nós precisamos entender, estar prontos para ouvir. E o Senhor tem nos comissionado a tarefas, às vezes boas, que são agradáveis, mas às vezes não tão boas. E muitas vezes nós nos esquivamos delas. Nós achamos que não somos capazes de fazer. Nós mesmos nos colocamos incapazes de realizar aquilo que está sendo proposto diante de nós. Mas nesta noite, eu quero te convidar a ouvir a voz de Deus e trazer à sua memória aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Mas aqui aconteceram algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Ele recebeu a sua tarefa, ele recebeu algo especial de Deus. E algumas coisas que não foram boas, foram boas o resultado, mas a situação não foi boa. E eu quero falar sobre elas um pouquinho. No versículo número 2 desse texto que eu li, ele diz o seguinte: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Jonas viveu momentos de angústia dentro daquele peixe. Eu penso que aquele lugar não era um lugar agradável. Pense você dentro do peixe. Era um lugar sujo para nós, porque não é um lugar que a gente tinha tanta coisa lá dentro. Era um lugar escuro. O cheiro também eu penso que não era tão agradável dentro daquele estômago. Os ácidos que tinham naquele estômago com certeza não eram agradáveis. Ele estava sozinho. Ele estava com medo. Ele estava numa situação de terror, angustiado. É o texto, é a palavra que ele coloca na palavra do Senhor. Na minha angústia, clamei. No ventre do inferno. Do inferno. Era a sensação que ele tinha. O sentimento dele, eu penso que era horrível. Horrível.
naquele lugar. A angústia tomou conta da vida daquele moço, daquele homem. Ele estava também num vale profundo. Pensa bem. O versículo 3, o versículo 5 diz isso. Porque tu me lançastes no profundo. O sentimento dele era de total solidão, de escuridão, sozinho. Sozinho ele estava naquele lugar. O versículo 5 diz: as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. Meus amados, eu penso que o sentimento de Jonas naquele momento era um sentimento de morte. Dizem alguns escritores que ele morreu e ressuscitou. No versículo de número 6 diz: eu desci aos fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Outras traduções, você até consegue entender mesmo que ele morreu. Não sei se ele morreu. Mas a situação, como ele estava naquele momento, era de profunda tristeza, de profunda angústia. Era o sentimento que ele estava naquele momento. Ele sabia que ele tinha rejeitado a ordem que o Senhor tinha dado a ele. Ele sabia que ele não tinha feito aquilo que Deus tinha mandado lhe fazer. Ele sabia que o caminho que ele tinha tomado era oposto àquele que ele tinha sido designado. Ele sabia que ele não estava no lugar certo, nem na hora certa, nem fazendo a coisa certa. Tudo estava errado. Sabe aquela coisa que você faz, que acontece na hora errada, no momento errado, do jeito errado, você fala errado, você pensa: Deus, eu não devia ter falado isso. Não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria fazer. Essa era a situação de Jonas. Eu fiz tudo errado. O seu sentimento era de morte. O seu sentimento, a sua situação naquele momento era de uma profunda angústia. Sabe por quê também, meus irmãos? Porque o pecado gera morte em nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 6, 23. Nós vamos ler o que tem lá. Nós temos aqui na projeção, mas você também pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ver o que Paulo diz em Romanos 6, 23. E ele diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário, o preço que você paga pelo seu pecado é morte. O sentimento de pecado na nossa vida gera em nós um sentimento de morte. Gera em nós um sentimento de que agora tudo acabou, não tem mais jeito. Eu errei, eu pequei, eu me desviei, eu andei longe dos caminhos do Senhor e agora não tem mais jeito para mim. Não tem mais como eu voltar. Eu já estou tão profundo, a minha situação é tão profunda, é tão dentro, que eu não consigo mais, não tenho mais. O sentimento que realmente o pecado gera no meu coração e no teu coração é o sentimento de morte, de frustração, de dizer assim: Deus, o Senhor confiou em mim e eu não fui capaz. Deus, o Senhor confiou em mim e eu não dei conta de fazer. Quantas vezes nós temos fraquezas? Ontem aqui na vigília nós tivemos oportunidade de fazer isso. De confessar os pecados uns aos outros, ou de confessar uma tentação uns aos outros. E na hora que foi, porque irmão, foi bom demais. Eu quero dizer para você, foi bom demais. Foi um mover de Deus tão grande, que quando a irmã disse que era para a gente fazer isso, eu falei: não vai virar nada disso. Eu pensei, tem que ser sincera. Falei: não, quem que vai confessar alguma coisa? Eu pensei no meu coração. Fiquei ali de cabeça baixa. Mas quando ela acabou de falar, o povo começou a andar. Foi um daqui para ali, e eu poderia procurar alguém e conversar com essa pessoa. E um já levantou daqui, outro já levantou dali, e nós ficamos muito tempo vivendo aquele momento de entrega. Foi muito gostoso. E uma jovem me procurou e disse para mim assim: eu sei que eu estou fazendo que não está certo. Quando eu vejo, eu já fiz. Mas eu não quero fazer isso. Não é isso que eu quero fazer.
E eu fiquei olhando para ela e o meu coração se encheu de alegria de ver como Deus tem se manifestado nesse tempo. E eu disse para ela: minha amada, o primeiro passo você já deu, é reconhecer a sua fraqueza. Sabe por quê, irmãos? Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos dificuldade em alguma área da nossa vida. Não foi só Jonas que disse não para o Senhor. Não foi só Jonas que andou por outro caminho, oposto àquele que Deus tinha designado para ele. Mas eu já fiz isso, você já fez isso. E se eu não fiz isso, outras coisas eu fiz na minha vida. Mas nós temos fraquezas. Mas ela não vai te matar. Amém? Por mais pesado que esteja o pecado, o sentimento de distância de Deus, por mais que você sinta totalmente oposto àquilo que Deus tem para a sua vida, hoje é um dia de vida. Porque aquele que não morre é incapaz de gerar vidas. Eu preciso morrer para que outras pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus. Só que Romanos não para ali na morte. Mas ele continua e diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não paga nada por isso. Por mais que o pecado te cobre, é um peso muito grande, é um preço muito alto. Porque o preço do pecado é a tua vida. Mas o preço da vida em nós é a vida de Jesus em nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e eu e você não precisássemos morrer. Nós que estamos aqui na igreja há muitos anos, muito tempo, nós vemos quantas pessoas o Senhor tem salvado, tem tirado do pecado, da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo, das drogas, de vida destruída, totalmente destruída, de baladas. E essas pessoas morreram e outros estão nascendo deles. Amém? É isso que aconteceu com Jonas. Jonas morreu no seu pecado, morreu naquela situação de angústia, mas ele não ficou ali dentro do peixe. Ele viveu. Ele viveu para mudar a história de uma cidade. Ele recebeu a ordenança, ficou na sua angústia, no seu pecado, mas ele não parou ali. Eu não parei, você não vai parar. Se você está parado em algum lugar, se sentindo no profundo abismo, no pecado mesmo, e dizendo para você: minha vida não tem mais jeito, eu não posso mais, eu não tenho mais forças para caminhar. E realmente, sozinhos, nós não podemos caminhar. É só Deus em nós. Jonas, ele saiu sozinho da barriga do peixe? O que ele fez? Clamou ao Senhor. E ele disse: Deus, cadê o Senhor, Deus? Eu gosto muito de dizer: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jonas disse assim: na minha angústia, na minha solidão, na minha tristeza, no mais profundo, da mais profunda tristeza da minha alma, eu clamei ao Senhor. E nós vamos ver o que aconteceu com Jonas. Quando ele clamou ao Senhor, trouxe a sua memória não ficou perdida, mas ele se lembrou que ele tinha um Deus, que tinha dado uma tarefa, que tinha um propósito na vida dele. Eu conheci, eu acho que eu sei disso, parece que eu já ouvi isso em algum lugar, parece que eu sei quem é ele, eu me lembro dele. Será que ele vai se lembrar de mim? Será que ele vai olhar para mim? Será que ele vai olhar e vai dizer para mim: Jonas, é você, Jonas? Veima, é você, Veima? Eu já presenciei algumas cenas de algumas pessoas que quando voltam do pecado, eu presenciei uma cena muito, muito clara. Eu tenho uma prima que viveu isso também. Ela tomava banho, ela se lavava, e ela dizia: tira, Senhor, todo o pecado
10 anos de prostituição, 10 anos de adultério. Tira isso de mim, Senhor. Tira. Ela se lavava, ela falava: como é que eu fui ficar desse jeito? Como que eu fui me envolver dessa maneira? Por que caminhos que eu andei? O que eu fiz da minha vida? Eu parei 10 anos da minha vida num pecado que trazia naquele momento satisfação para mim. Mas um dia ela falou: Deus, espera aí. Senhor, cadê o Senhor? Eu te conheço, Deus, e o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. Jonas se lembrou do Senhor e clamou ao Senhor. Jonas orou, demonstrando gratidão. O sentimento no seu coração era de gratidão. Olha o que diz o versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Senhor, no meu coração tem um sentimento de gratidão. Ele orou ao Senhor, e eu fui pesquisar, porque ele fala 2 vezes: tornarei a ver o templo da santidade. Tornarei a ver o templo da santidade. E eu falei: Senhor, o que é isso? É isso mesmo. Jonas estava dizendo: Senhor, tornarei eu ver ao Senhor novamente. Tornarei a entrar na tua casa novamente, Senhor. Com toda a gratidão no meu coração. Amados, o nosso coração precisa ser grato ao Senhor. Não importa o que você esteja vivendo. Se for bom ou se for ruim, nosso sentimento é de gratidão. E eu disse para uma irmãzinha hoje à tarde, aqui no ensaio da coreografia, ela me contou uma coisa que era um desejo muito grande do seu coração, e o Senhor concedeu. Eu disse para ela assim: a gente fica tão angustiado, a gente se desespera, você pensa que Deus esqueceu de você, e depois as coisas acontecem. Aí você fala: Deus, por quê? Não precisava tudo aquilo. Só que nesse momento de angústia, nesse momento em que nós estamos em dúvida daquilo que nós vamos fazer, ou nós até não fazemos aquilo que devemos fazer, é aí que acontece o pecado. Porque o embaraço na nossa vida não é pecado. Você pode se embaraçar com as coisas deste mundo e não pecar. E tomar uma decisão de voltar, se aprumar e caminhar. Mas o que acontece conosco? Nós nos embaraçamos e pecamos. A gente para, a gente fala o que diz o Salmo número 1, faz o que diz lá. O que diz o versículo 1 do Salmo número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se assenta e nem se detém. Se ele estiver só andando, irmãos, e o ímpio estiver passando ali, ele está até olhando, mas ele não parou. Você não vai parar. Mas mesmo se parar, ainda nós temos uma oportunidade. O sentimento do coração de Jonas era um sentimento de gratidão. Versículo 5, quando ele fala: as águas cercaram minha alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu penso que ele estava todo enrolado. Sabe aquele coisa enrolado? Você fala: não tem por onde sair, por onde eu vou começar? Parece que a nossa situação está tão complicada que você não consegue ver por onde você vai pegar para começar a agir, para começar a fazer. Senhor, então tudo bem, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero caminhar contigo, mas eu não sei nem por onde começar. Às vezes nós estamos assim. E Jonas começou se lembrando do Senhor. Jonas começou orando ao Senhor. Jonas começou com um sentimento de gratidão, porque ele poderia ter dito: Senhor, tudo bem, então eu vou para Nínive, mas olha o que o Senhor fez comigo. Ele não justificou nada. Ele não explicou nada. Ele não disse que Nínive era triste, era longe, era feia, era fedida. Ele não disse nada. Ele simplesmente agradeceu ao Senhor. Esse foi o sentimento no coração de Jonas de gratidão. E Jonas reconheceu a sua salvação. Ele diz: o que votei, pagarei. Porque do Senhor vem a salvação. É do Senhor, meu amado, que vai vir a salvação para a sua vida. Não é o seu braço forte, não é o seu dinheiro, não é a sua inteligência, não é nada disso que vai fazer você resolver todas as coisas, mas é o Senhor.
Porque a salvação vem do Senhor, é dele. E o que eu achei lindo demais nessa história, nesse registro da palavra do Senhor. Primeiro, o Senhor falou para o peixe, vai lá e pega o Jonas. Foi lá e pegou o Jonas. Aí no versículo 10, falou o Senhor para o peixe. Leia aí na sua Bíblia, está escrito aí. E falou o Senhor para o peixe, e o peixe vomitou o Jonas. Então pronto, Jonas já estava arrependido, tudo pronto. O Senhor aceitou o seu pedido, seu reconhecimento, a sua gratidão. E ele falou, então Jonas, agora vá em paz. Não. Deus olha para Jonas. Olha o que diz o versículo número 2 do capítulo 3. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse. Irmãos, nosso Deus nos ama de uma maneira incondicional. O ministério estava na mão de Jonas. O trabalho estava com ele. Por mais que ele errou, por mais que ele desistiu, por mais que ele disse, eu não quero, eu vou para outro lugar. Entrou no navio e falou, tchau para vocês, não vou para Nínive. Ele voltou e o Senhor disse para ele, vai. Por mais que ele se sentisse incapacitado, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu sou um pobre pecador, olha o que eu fiz. Olha o meu pecado. E o Senhor disse, vem Jonas. Eu tenho uma missão para você. É a mesma. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vai, pois, a Nínive. Levanta-te, vai e prega a pregação que eu já te disse. Deus não mudou nada. O sentimento de Deus por Jonas não mudou. A mensagem de Jonas não mudou. O lugar, então tudo bem, meu amadinho querido, você não vai mais para Nínive, agora você vai para Roma. Você não quer ir para lá? Não tem problema. Não, você vai para Nínive. Eu tenho um povo naquele lugar. Meus amados, eu e você temos desafios para a nossa vida todo dia. Para mim, o primeiro desafio nesse texto é a obediência. O Senhor requer de nós obediência. Nós tivemos um culto quinta-feira. Bom? Maravilhoso. Quem não está vindo está perdendo. Foi uma ministração da irmã Nilda. Mas não foi dela. Foi de Deus. E foi um recado duro, irmãos. Sabe aquele dia que você vem para a igreja e você fala, meu Deus, hoje eu vim para apanhar, não foi? Foi. Não foi um recado brando. Foi um recado duro. Mas foi um recado de Deus para o nosso coração. Deus requer de nós obediência. Um coração contrito diante do Senhor. Não importa o que você fez, não importa onde você foi. Não importa onde você tocou, não importa o que você pegou. O que importa é o seu coração obediente ao Senhor. Senhor, eu estou aqui de novo. Mais uma vez eu estou aqui. Porque eu quero fazer parte do seu exército. Eu quero viver. Eu sou uma pessoa que nasci e cresci numa igreja batista. Tem um amigo nosso que não é daqui, e ontem ele estava na vigília. Ele falou, eu acho que eu fui enganado por vocês, porque quando eu conheci vocês eram batistas, agora parece que vocês são assembleianos. Mas não é isso, é o agir, é o mover de Deus. E quando eu nasci, que eu cresci numa igreja batista bem tradicional, tem muitas coisas que eu fui vendo nesses últimos tempos, né, tia Beti? E que eu não entendia muito bem. Não conseguia entender. Parece que eu não sentia o mesmo que as pessoas sentiam. Parece que eu não conseguia ver o que as pessoas viam. E eu dizia, Deus, se esse negócio é teu, eu quero. Eu quero mais. Eu canto todo dia, irmãos, mais. No nosso carro tem várias músicas, mas tem uma partezinha lá, não sei bem como é, que
que eles colocaram, o pastor colocou, só tem 3 músicas nesse pedacinho. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então acaba uma, começa a outra, e a gente canta. E quando os meninos saem com o carro, que eles chegam, quando eu ligo o carro, tá assim, solta no último, né? Se a gente abrir a porta, o povo vai pensar que virou uma balada dentro do carro, uma balada gospel, de tão alto que está. Mas eu tenho cantado isso todos os dias. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Mesmo que eu não veja, eu quero. Mesmo que eu não sinta, eu quero. Mesmo que eu quero, Senhor, eu quero mais. Eu quero viver mais de ti. O segundo desafio para o nosso coração é o reconhecimento da grandeza de Deus. Você precisa entender que você não é capaz de andar sozinho. Você precisa entender que você não pode andar só. E isso é mais fácil para as mulheres do que para os homens. Para os homens é muito mais difícil ele chegar para um outro homem e dizer, ó, caminha comigo, eu preciso falar para você, não está legal, eu não estou bem. Ora comigo. É muito mais difícil, porque o homem, ele foi dotado de Deus para a vida dele, com essa unção de autoridade masculina mesmo. Nós sabemos disso. Mas isso não quer dizer que você é mais forte que Deus, que você pode resolver tudo sem a direção de Deus na sua vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos dizer, foi o que nós fizemos ontem. Essa jovem chegou para mim e disse assim para mim, falei, mas você está com problema? Não, não estou. É só uma tentação. Está vendo? O pastor tem dito isso aqui. É mais fácil você confessar a tentação do que você confessar o pecado. Nós precisamos reconhecer a grandeza. Foi o que Jonas fez aqui, Senhor. Clamei ao Senhor. Eu estou aqui no profundo, a minha alma desfalece. Olha o que diz o versículo 7. E eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou nada. Quantas vezes nós choramos, irmãos? Quantas vezes nós nos debatemos, nós levantamos cedo com um monte de coisa para fazer, e conta para pagar, e problema para resolver. Funcionário, eu trabalhei num lugar que eu tinha 40 funcionários que estavam subordinados a mim. E quantas vezes eu levantei e falava, Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Quantas vezes nós pensamos, Deus, eu não posso fazer sozinho. Mas a gente não diz, Deus, vem comigo. Vem comigo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Outra coisa, outro desafio para o nosso coração é mudança, irmãos. É mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de caminho. Se você vai pelo mesmo caminho para a escola, para o serviço todo dia, e ali está o seu pecado, muda a rota. Se você vai na casa da namorada, do namorado, e o pecado ronda, não vai mais lá. Encontra na rua, no meio da rua. Mas não vai lá. Mas não é verdade. Para que vai na beira do abismo? Não é. Se o seu problema, se a sua dificuldade você já detectou, para que está andando na beira do abismo? Muda a rota. Às vezes a gente sai à noite, às vezes mais tarde, e a gente vê alguns jovens vindo embora da escola, e é muito interessante, tem alguns que andam literalmente assim, eles não andam na calçada, eles vão mais no meio. Por quê? Porque às vezes a calçada está escura, eles andam no meio e todo mundo vai ver. Por causa do perigo. E nós andamos na beira do abismo. Eu sempre digo, o pastor já teve depressão. Ele já contou isso várias vezes para os irmãos aqui. E eu sempre digo para ele, quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém depressivo, eu sempre digo a mesma coisa. Cuidado, não anda no abismo. Cuidado, detecta qual é o seu problema, qual é a sua fraqueza, qual é a sua dificuldade e caminha longe. Compartilhe com alguém, fale com alguém, alguém que possa caminhar com você. E a mudança precisa acontecer na mente e na atitude. Eu preciso mudar. Meu problema é pornografia, mas todo dia eu ligo lá o computador. Quem tem computador sabe, as coisinhas estão balançando lá na tela do computador, né? Não clica nenhuma vez. Uma vez,
É um problema. Se for preciso, nem liga o computador, irmão. Faz jejum. Porque a pornografia entra na nossa casa e junto com ela entra a prostituição, o adultério, todo o pecado relacionado ao sexo. Entra junto. São coisas tão simples, mas tão difíceis da gente fazer. Mas nesta noite eu quero te convidar a ter uma mudança de mente. A uma mudança de atitude. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento.